presença do cálcio, magnésio, um pouquinho de cinza também ajuda a diminuir um pouquinho a acidez do solo, tá? Além de estar fornecendo um pouquinho de nutrientes. Então, de repente, um pouquinho de casca de ovo moída com um pouquinho de cinza vegetal. Ah, então vou usar do churrasco, né? Aí começa a cair aquela gordura, aquele salzão, né? Que o pessoal gosta de fazer aquela churrascão gorduroso, né? E é bom pra terra isso, óleo? Não. Né? Mas aquela cinza do fogão a lenha, aquela cinza de um forno. Agora, pelo amor de Deus, hein? Espero que o pessoal da SEMA não escute. Não vai me pegar resto de folha, a juntar e tacar fogo. Não pode, né? Cadê o pessoal da SEMA? Não pode, tá vendo? Não pode. Mas um restinho aí de fogão, forno a lenha, né? Esse tipo de coisa. Ou mesmo até, às vezes, a gente encontra gente que um pouquinho cinza, que sobrou de vegetal, utilizando um pouquinho. Da mesma forma, quantidades pequenas. Se for num solo, 100, 200 gramas, metro quadrado. Por favor, gente, o ideal é sempre fazer análise de solo. Mas estou falando coisa mais caseira, né? Tá? Não é uma coisa assim comitiva, que precisa analisar vários fatores, que tem que ter alta produtividade. Outra coisa, outra coisa que a gente sempre pode falar, nós vamos trabalhar isso aí no campo, viu? Um pouquinho de correção, aplicação de alguns produtos, quanto que é 100 gramas, a gente vai ver isso aí agora, né? Tenha um pouquinho de paciência, a gente vai ver isso aqui. Antes da gente ir lá pro campo, vou falar um pouquinho de semente, semeadura. Por favor, abram na página. Por que eu estou forçando vocês a usarem isso aqui? Porque isso aqui é um material que eu gostaria que vocês utilizassem como fonte de consulta. E como fazer para consultar isso, como utilizar. Tá? É nesse sentido que eu estou pedindo para vocês abrirem. Por favor, abram na página 20. Pode ser? Página 20? Esse material, aqui tem aqui, ó, página 7, correção de acidez. Comenta o que eu falei agora, está escrito aqui na página 7. Logo na sequência a gente vai falar de nutrição de plantas, função dos nutrientes. Tá? Compostagem que não vai ser fruto, né? Não é o nosso objetivo do dia de hoje. Vai ser no outro momento. Mas vamos lá na página 20, vou falar um pouquinho de semente. Comumente, quando nós compramos uma semente, nós vamos em qualquer loja. Bom, como qualquer coisa que a gente vai comprar, tem que ver validade, né? Período de validade. A semente, que é um organismo vivo, também tem sua validade. Tá? Tem algumas empresas que colocam em época de plantio. Só que algumas empresas já não têm época de plantio. Né? Então nessa tabela aqui, a gente procurou colocar mais ou menos época de plantio aqui, todo ano, ou essa espécie é mais de clima um pouquinho mais fresquinho, outra aguenta mais calor, e assim por diante. E algumas dessas nós colocamos assim, períodos, mês, né, um pouco mais favoráveis a esse tipo de espécie. Outra coisa distinta aqui, tipo de plantio, semeadura direta ou muda. Tem situações que a gente pode fazer algumas espécies plantadas direto no canteiro e algumas mudas. Hoje o pessoal pegou algumas mudas e nós vamos fazer plantio de algumas mudas no vasinho. Porém, eu trouxe um pouquinho de semente, essa semente a gente pode usar também. Tá? Puxa vida, lá na minha horta eu tenho uma dificuldade que eu não consigo arrumar muda, então eu não vou fazer minha horta. Aqui está escrito que tem um monte de espécies que dá para fazer tudo semeadura direta, só ter a semente a gente pode plantar, semear ela diretamente. Outra coisa que eu queria que vocês atentassem aqui, número de sementes por grama. Uma grama de alface tem 1000. Alface na página seguinte. Cerca de alface. 900 a 1000 sementes de uma graminha. É semente pra cana, é miúdo e miudinha, né? Uma grama. Geralmente uma cartelinha dessa, essa aqui por exemplo, tem 25 gramas de semente. No caso de beterraba. Alface. Essa é uma cartelinha de alface e tem 10 gramas. Olha, e custa R$2. Olha a quantidade de semente que tem uma cartela, dá pra fazer muita coisa. Alface está escrito semeadura direta e muda, mas eu tenho que mudar de lugar? Não necessariamente, isso vamos fazer um exercício sobre isso lá agora no canteiro, viu? Eu vou explicar por quê. No caso de alface aqui, eu não marquei aqui, mas geralmente vocês usam coisa assim de meia grama, ruinha, 1 metro quadrado, gasta-se cerca de 2 gramas. 1 metro quadrado é suficiente para semear. Puxa, com 1 grama deve semear 1 metro quadrado. Uma cartelinha de 10 gramas aqui dá para fazer 10 metros de canteiro. Puxa vida, eu não tenho mudo, não consigo fazer minha horta. Não, dá para fazer. Tem diferença essa daí, daquelas que a gente compra na casa da agricultura, assim, de 100 gramas, assim?
Porque essas daí nunca pega, assim, o plano não dá certo. Eu trabalhei em empresas de semente, geralmente para mercado amador, a semente que dá uma qualidade um pouquinho menor de germinação, de vigor, põe nesses mercados mais amador. E a semente de top, põe em lata, ou hoje, nessas embalagens maiores, eles também trabalham com sementes mais porque vem numas profissionais. latinhas compridas, a gente fala 100 gramas, 200 gramas. Agora, imagina você comprar 100 gramas de semente de alface, sendo que é muita coisa, né? Mas aí hoje existem embalagens assim, de sementes profissionais que custam R$2. Um envelopinho desse aqui vem em 1 grama, custa 70 centavos. 1 grama. Aqui 10 gramas custa R$2. Mas como que a gente vai identificar se ela é profissional ou não? Selecionada? Geralmente nas lojas especializadas, o próprio vendedor sabe. Geralmente essas embalagens de melhor qualidade, aluminizadas. Dá uma olhada, olha aqui a diferença das duas embalagens. Olha. Qual que protege melhor? É muito fácil. Qual que é a melhor qualidade de embalagem, né? Essa daí. Aluminizada. Olha, papel, ó. Vou passar para vocês verem. Bom? Aí a gente acha que está economizando às vezes comprando essa sementinha pequenininha, né? Bem, Eu plantei desse daí uma coisa. outra coisa que eu queria que vocês atentassem, né, nessa tabela da página se perdi já. Que página que nós estávamos vendo? A gente estava na página 20. 20. 21. Estava na 20. Tá. Tem uma tabela que fala assim, temperatura ideal de germinação. Dá uma olhadinha nessa tabela. Por favor, tudo bem? Vocês estão aí? Na página 20? Almeirão, 21 graus, abóbora 25, beterraba, vai de... Desculpa, tem um erro aqui. 8 a 15 é o número de dias para germinar. Beterraba está errado. Agora que eu vi. Repetiu. Um erro de gráfico aqui. Depois eu passo por e-mail para a Cirlei, ela passa para vocês a temperatura ideal de germinação. Mas em torno de 25 graus Celsius. De 20 a 25 graus Celsius, aproximadamente. Beterraba, tá errado, tá vendo? Se você está notando que, de uma maneira geral, 20 e poucos graus Celsius, né? 21, 25, 22, 28, pois não. Sabe o que nós fizemos aqui? Você nem lembra aquela germinação de limoeiro que nós fizemos em casa? Secou, mas por cima, eu imaginava que ele ficou fácil. Mas foi super bem. Pegou uns caixotes assim. Manteve um úmido direitinho, fresquinho. Aí esse ponto que eu queria chegar. Temperatura mais amena, mais fresquinha, debaixo de uma árvore. Tá. Mas foi uma facilidade. Tem até um limoeiro aqui que foi naquela fase que nós estamos jogando. Tocou no ponto onde eu queria chegar. Se vocês notarem bem, as temperaturas de germinação aqui, nenhuma ultrapassa 30 graus, né? Na média 20 e poucos graus, né? Eu não acabei de falar para vocês que no canteiro, aí num dia de sol bem quente, chega a próxima de 50 graus. Como é que vai nascer uma semente dessa? Aí vai lá e xinga o cara da loja lá, você vendeu uma semente porcaria pra mim, e o pobre coitado só assim baixinho. Na verdade, a gente também tem que analisar esse tipo de coisa. Eu não acabei de falar também pra vocês que nas mesmas condições, se eu fizer uma forração, uma cobertura desse solo, uma proteção desse solo, 27 graus aproximadamente, opa, não está ficando já mais perto da temperatura ideal de germinação? Outra coisa, para germinar a semente precisa do quê? Umidade, né? Umidade. E com a forração, com a proteção, com a cobertura morta, vai manter mais o úmido também. Tá? Que profundidade será que a gente pode plantar, semear uma semente, não? Alguém tem uma noção? Alguém já experimentou pegar uma alface, enterrar uns 5 centímetros e ver se nasce? Ah, não. Não nasce, né? Regra geral, mais ou menos o dobro do tamanho da semente. Nossa, semente miudinha, como é que eu vou fazer? O pessoal falou, né? Bem superficial, bem por cima. Então de vez em quando eu semeio, primeiro eu faço uma covinha, põe lá. De repente eu vou com o meu regadorzinho, minha mangueirona e água lá, né? O que acontece com essa semente? Com um jato de água um pouco forte, afunda muito, né? Aí vai o pobre do vendedor de semente de novo ouvir toda aquela reclamação da gente, né? E pimba em cima dele. Bom,
O que acontece também se eu colocar essa mesma cobertura morta? O que ela faz também quando cai uma chuva? Essa cobertura morta, ela amortece o impacto de gota de chuva, de irrigação. O que eu posso fazer então, imitando mais ou menos o que acontece numa floresta, para semear um pouquinho ali, a minha sementinha ali, né? E tem que ser meio superficial. Eu vou fazer rasinho, enterro uma leve camadinha de terra e vou fazer uma coberturinha, vou fazer uma proteção com uma leve camada, pode ser uma palha bem seca. De vez em quando a gente corta a grama, não sobra aquela palhada bem fininha, bem moidinha também, e fica levinha, né? Pode ser uma opção muito interessante. Eu pedi pro pessoal da SEMA trazer um pouco de... O pessoal roçou aí um... Só que ali, a única coisa que eu preciso pedir, tem bastante semente braquiária, porque eles roçaram uma área que é braquiária. Por isso eu não vou nem jogar muito ali, que eu vou jogar muito semente braquiária, o pessoal vai me xingar depois aqui da turma da escola, viu? Mas é só fazer um exercício, viu, gente? É um treino, é uma prática, depois de tiro. Mas, por exemplo, evitar palhadas que tem muita sementeira. Pois é. Árvore, pinheiro. Tá. De uma forma geral, restinho de folhas pode ser usada também, desde que seja picadinho, leve. Tem que ter essa característica. Vai me jogar uma baita de uma camadona, né, de cobertura, não é isso. Estou falando uma camada leve, solta, até para a semente poder germinar direitinho. Até para as plantas poderem desenvolver. Do pinheiro até pode ser usado. O problema só do pinheiro, da cícula, sabe aquele fininho? Está falando daquele tipo fininho, né? Ele serve até como cobertura morta. Mas já notou que nessa... Parece que debaixo dessa cícula de pinheiro nasce muito pouca coisa. Muito pouca coisa. Ele tem um efeito, especificamente essa do pinheiro, tem um efeito antagônico a alguns outros tipos de plantas, né? Ele tem uma substância. Outra coisa, ele demora bastante tempo para se decompor no solo. É um produto muito demorado para decompor no solo. Talvez o resto de folhas largas é melhor. Algumas gramíneas, grama cortada, folha de jabuticaba, bem miudinha, tá? Essas palhadas secas são bastante interessantes. Alguns produtores, quem for na horta do Sato Verduras, na época de bem quente, ele usa muito bagacinho de cana, porque também é sequinho, soltinho, tá? E acha com relativa abundância na nossa região.